E agora a gente vai falar sobre saúde. O Ministério acaba de anunciar o número de casos suspeitos pelo coronavírus no Brasil. Sobe de 20 para 132 em praticamente 24 horas depois da confirmação do primeiro caso. Aquele senhor que veio da Itália, 61 anos de idade, e houve a confirmação deste caso. Na verdade, doença contraída na Itália e agora primeiro caso aqui no Brasil, mas o número de casos suspeitos sobe de 20 para 132 aqui na região. Temos uma mulher de 38 anos sob suspeita em Bauru, que também chegou recentemente da Europa. O Ministério da Saúde alerta: não é preciso realmente ter pânico, mas é preciso cuidado especial em relação à doença. Por isso, é muito importante você prestar atenção nesta matéria. As pessoas estão atentas aos cuidados pessoais para evitar o Covid-19. Eu lavo bem as mãos, passo o gel, né? Conforme você vai falar com alguém, evitar falar muito próximo. A pessoa vai espirrar, tem que colar com a mão no nariz. Tossir com o braço, já sei tudo de cor. Lavar as mãos com frequência é a primeira recomendação do Ministério da Saúde. O infectologista Gustavo Johansson explica o motivo. O vírus não é transmitido exclusivamente através de gotículas. Ele dura um tempo que ainda não se sabe muito bem, esse novo coronavírus, mas nas superfícies. Então você pode levar esse vírus com o toque nas superfícies, nos objetos. E se você levar a mão à boca, ao nariz, ao olho, você assim estará sendo contaminado. A lavagem eficiente das mãos deve seguir alguns passos. Primeiro, enxague bastante as mãos. Pegue uma boa quantidade de sabonete e ensaboe as duas em movimentos circulares. Depois, esfregue a palma da mão direita no dorso da mão esquerda e vice-versa. Depois, entrelace os dedos para limpar bem. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da outra mão em movimento de vai e vem, bem assim. Depois, esfregue o polegar direito com a ajuda da palma da mão esquerda em movimentos circulares. E não esqueça, principalmente das unhas das duas mãos. Faça com a outra mão também. Aí esfregue o pulso esquerdo com a palma da mão direita e vice-versa. Enxague as mãos, olha só, evite contato com a torneira. Enxague bastante, tira bastante o sabão. Depois, com a ajuda de uma toalha ou um papel, primeira coisa, você seca as mãos e depois os pulsos. Também estão na lista de cuidados do Ministério da Saúde: usar lenço descartável, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados e evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. O uso de máscara pela população não é recomendado. O uso da máscara ainda não há evidências suficientes para o público em geral. Não estamos falando dos indivíduos que estão dentro do hospital, os profissionais da saúde que lidam com esses doentes. Aí sim está indicado. Mas para o público em geral não há evidências de que ela realmente cause um bloqueio na transmissão do coronavírus, a semelhança até de outras doenças respiratórias. 8 em cada 10 infectados pelo Covid-19 desenvolvem sintomas leves como coriza, tosse seca e mal-estar. Para evitar uma sobrecarga nos hospitais, os especialistas orientam as pessoas a procurar os serviços médicos apenas quando houver sintomas mais graves, como febre alta e falta de ar. O morador da capital paulista esteve 12 dias na Lombardia, norte da Itália, entre 9 e 21 deste mês. Na volta ao Brasil, o voo fez escala em Paris, antes de pousar em São Paulo na última sexta-feira. 2 dias depois, no domingo, apresentou sintomas suspeitos, como febre, tosse e dor de garganta. Na segunda-feira, procurou o Hospital Albert Einstein. Depois de passar por exames, foi constatada a doença. A contraprova, feita no Instituto Adolfo Lutz, confirmou o caso. Com quadro de saúde estável, ele vai ficar de quarentena em casa. O isolamento domiciliar num caso de uma cidade, de qualquer cidade, é o mais recomendado, por conta que se você faz levar essas pessoas todas para dentro de ambiente hospitalar,
temos que levar as pessoas que têm quadro respiratório grave para dentro de ambiente hospitalar, mas não levar pessoas que estão com um resfriado, um quadro em bom estado geral, se alimentando, conversando, falando, com febre baixa. Algumas medidas de prevenção estão sendo adotadas pelo Ministério da Saúde. A aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras, insumos, aonde nós estamos agora descentralizando para os estados. Então nós vamos iniciar pelo estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mas todos os estados receberão equipamentos de proteção individual. Possamos rapidamente, fizemos a licitação para alugar, conforme a nossa necessidade, de 1.000 leitos de CTI, caso haja necessidade. 30 familiares que tiveram contato com a vítima e 4 passageiros que estavam no mesmo voo também estão em observação, mas ainda não apresentaram sintomas. Nós entramos em contato com todos os contactantes, orientamos sem causar pânico, orientamos para primeiros sintomas e todos os dias nós ligamos para esses contactantes. No Brasil, há 20 casos suspeitos. 1 na Paraíba, 1 em Pernambuco, 1 no Espírito Santo, 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 11 em São Paulo e 2 em Santa Catarina. O governo de São Paulo anunciou a criação de um comitê de contingência do Covid-19. 2 hospitais da capital, 3 no interior e 1 no litoral, terão 4.000 leitos para atender casos da doença. A intenção é usar ainda a rede privada de saúde. 3.000 profissionais da área da saúde serão capacitados nas próximas semanas. Nós passamos pelo H1N1, nós passamos por outras infecções virais há muitos anos. Então, são situações que nós temos experiência de vivenciar e ter a experiência do dia a dia de como lidar com isso. Segundo especialistas, não há motivo para pânico. Nós temos que ter muita cautela na informação, entendendo que temos que ter uma boa e transparente informação, qualificada cientificamente, mas sem criar pânico ou alertar mais do que necessário. Neste momento, cabe à população entender o que ela deve fazer para contribuir, para diminuir a possibilidade de transmissão dentro dos devidos cuidados habituais. De confirmar, número de casos suspeitos pelo novo coronavírus no Brasil sobe de 20 para 132. Aqui no estúdio, o nosso convidado, o médico otorrino Alfredo Delaringa. Ele veio para falar sobre a participação de destaque através da FAMEMA, a Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília, no Congresso Internacional de Implante Coclear, da área auditiva em São Paulo. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso também, muito importante, com o avanço da tecnologia. Agora, deixa eu aproveitar o doutor Delaringa aqui no estúdio para ele comentar exatamente essas matérias e o número de casos suspeitos que sobe bastante no Brasil. Doutor Delaringa, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, ouvintes do Canal 4. Não é para se ter pânico. A atenção é uma coisa, pânico é outra. O senhor comenta. Eu acho que a matéria que foi apresentada aí mostra muito bem o que é essa virose que está aparecendo, que apareceu na China e está começando a correr para o mundo todo. Existem muitas diferenças, mas se seguir essas orientações que foram mostradas aí, tanto pelo grupo do Ministério como pelo secretário da Saúde, é o principal. É um vírus, que é um vírus derivado de tipo vírus gripal, e tem que tomar essas medidas, tem que tomar medidas cauteladoras e não ficar em pânico, não é qualquer resfriado. Eu em casa, pessoalmente, eu estou com a minha esposa e com a minha filha com gripe. Coriza, nariz escorrendo, não é por isso aí que vai no hospital e vai ser internado porque está com coronavírus. Tem que ter calma, tem que ter bom senso, é o que falam. O que é o principal sintoma? É principalmente a falta de ar. Se tiver falta de ar, aí é um caso que tem que ter um cuidado muito maior. Quem é que está mais sujeito a esse tipo de infecção? São as pessoas de idade, as pessoas com depressão fisiológica, que estão com uma leucemia, que estão com um HIV, ou que estão em tratamento imunoterápico, e crianças pequenas que ainda têm a sua imunidade não totalmente formada. A pessoa adulta, que toma os seus cuidados necessários, toda a higiene que foi mostrada, vai ter uma gripe normal, que nem nós todos vamos ter,
É importante agora, o governo vai fazer a vacinação. É importante tomar essa vacina da gripe. Vacinação contra a gripe será antecipada para o final do mês de março. Antes era abril, quando começava. Isso é importante. Até o ministro citou na entrevista dele, existe o grupo anti-vacina. Os cientistas do mundo todo estão trabalhando para criar uma vacina contra o coronavírus. Será que esse pessoal anti-vacina não vai tomar essa vacina para o corona se aparecer a vacina? Eu acredito que eles vão pensar um pouquinho diferente agora. O caso confirmado no Brasil, uma situação esperada, inclusive nesse período de carnaval, o trânsito de turistas com a globalização é intenso e o Brasil não foge à regra. Já se esperava isso, não, doutor? É lógico, tanto é que esse caso aí, o que foi? Foi um caso que ele teve na Itália, uma pessoa saudável veio com sintoma tipo gripal, foi constatado que era o corona, e onde é que ele está? Ele está na casa dele. Está na casa dele, sendo monitorado, sendo observado, os familiares também passam a ser observados, ficam sob vigilância, e nada de desespero, nada de internar, porque senão não vai ter leito que dê para a população inteira, todo mundo fica resfriado. É ter calma, bom senso, cuidado, uma boa alimentação, uma boa higiene, lógico, chegar e evitar, nós vamos entrar no inverno daqui um mês. Então, tomar cuidado com a aglomeração, com o local fechado, esses cuidados básicos. Bem, agora outro assunto. 5º Congresso Internacional de Surdez, Equilíbrio Implante Coclear, Próteses Auditivas e Implantáveis. Marília participando através da FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília. Foi em São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças. Tecnicamente, o senhor começa explicando. O que é tudo isso, doutor Delaric? O implante coclear e as próteses ancoradas ao osso são aparelhos auditivos que fazem com que a pessoa volte a escutar. Hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, nos últimos 20 anos, de todas as próteses que foram criadas para benefício do ser humano, o implante coclear, principalmente, está entre as 3 primeiras do mundo. É a que mais trouxe benefícios para o ser humano. Em função de quê? Dele voltar a escutar. Então, hoje, é uma prótese assim de uso muito grande. Nós fomos convidados pela faculdade, a Faculdade de Medicina, o serviço foi convidado para participar desse congresso, porque nesse congresso foi realizado um documento que foi enviado ao Ministério da Educação, criando novos conceitos e novos parâmetros para fazer o implante coclear, porque existe uma série de limitações. A portaria que o Ministério criou, ele determina quem pode fazer, quem não pode fazer, qual é a faixa etária, qual é a perda auditiva, e isso aí causava uma série de limitações. Então, os 6 grupos que tem no estado de São Paulo, os 6 serviços credenciados pelo SUS para fazer implante coclear, foram nesse congresso e elaboramos um documento, e esse documento está sendo enviado ao Ministério da Saúde, mudando alguns critérios para favorecer o uso e o fornecimento desse tipo de prótese em pacientes do SUS. A demanda é muito grande na região de Marília e a parte prática, ou seja, a implantação favorecendo a audição. Olha, para nós termos uma ideia assim precisa, é bom que a gente saiba como é que é o mundo. No mundo hoje, nós temos em torno de mais de 300 milhões de pessoas com perda auditiva. No mundo. No Brasil, calcula-se em torno de 30 milhões. Desses 30 milhões, 10 milhões seriam de crianças. Hoje em dia, com uma prótese dessa, fazendo um diagnóstico precoce, fazendo implante coclear em criança, que tem uma perda, que nasceu surda, que não escuta, você faz o implante até 1 ano e meio, 2 anos de idade, essa criança vai ter um desenvolvimento praticamente igual ao nosso e com uma fala igual à nossa. Essa é o grande boom, é o grande pulo que essa prótese trouxe para o ser humano. Porque o que fez com que o ser humano tivesse a sua maior evolução? Foi na hora que ele criou uma linguagem. E para você fazer uma linguagem, você tem que ouvir. Se você não escutar, você não fala.
E esse implante coclear faz justamente isso, faz com que a pessoa que tem uma perda auditiva volte a escutar. O idoso também. Hoje o que está acontecendo? A vida média está aumentando muito. Então, a perda de audição começa a aparecer com a idade. E você hoje está tendo um grande número de implantes em pessoas idosas. Nós aqui no nosso serviço, nós já fizemos vários implantes em pessoas de idade. E muita criança também. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco o doutor Delaringa vai comentar o avanço da tecnologia em prol da medicina, em especial nessa área, a área que envolve a audição. Daqui a pouco também, no livro didático, muita dedicação dos educadores. E na prática, como está a utilização do Brasil? Estamos no dia do livro didático. Já, já. Você sabia que